Fala, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Torres, responsável pela parte de redação do QG do Enem. E nessa contagem regressiva para a prova, é importante que você se recorde do que se trata essa disciplina redação em termos de Enem, e que isso fique muito claro. Porque redação existe em diversos vestibulares, de certa forma é até histórico em cobranças de acesso ao ensino superior. Entretanto, o Enem construiu um formato específico de texto como cobrança, e é importante que você conheça as principais nuances desse tipo de texto. O texto que o Enem cobra é uma dissertação argumentativa, e isso pressupõe uma opinião sustentada por motivos que fazem com que essa opinião seja aquela com que se deveria contar. Lembrando que, no caso do Enem, essa opinião pressupõe um problema, que pode ter cunho político, econômico, cultural, ambiental, enfim. E você, como candidato, precisa reconhecer esse problema. Às vezes explícito, às vezes subentendido em meio ao tema, com uma cara mais neutra. E para esse problema, você precisa oferecer soluções, perspectivas de ações que possam tornar aquele transtorno resolvido. Sob o ponto de vista do uso de agentes como o próprio Estado, nas suas mais variadas esferas de poder, a escola regular, a família, ONGs, sindicatos, enfim. São muitos os agentes que podem interferir nesse processo. Além disso, vale lembrar que esse texto que você constrói para o Enem não é feito para você, é feito para o outro. E esse outro é um avaliador que, independentemente de idade, conhecimento a respeito da área, tendências teóricas de adoção, de correção, é alguém cuja correção acaba sendo comparativa, até mesmo que de maneira involuntária, na medida em que, lendo e observando muitos textos, acaba por procurar no seu texto aquilo que já o havia marcado em correções anteriores. Então, o segredo passa muitas vezes por não se errar aquilo com que muita gente conta, felizmente para você, como erro. Então, lembrando que aspectos como regência, concordância, colocação pronominal, pontuação, crase, isso tem que estar muito afiado, até para que gramaticalmente você cause uma boa impressão e, consequentemente, as suas ideias ganhem maior legitimidade. Lembrando que quem também manda bem nesse texto é aquele que tem a total ciência de como essa redação é corrigida. Lembrando que dentre os critérios pelos quais a correção é feita, a gente passa por norma padrão, o conhecimento gramatical que você tem, competência 1, a questão do aspecto transdisciplinar, que é utilizar conhecimento adquirido na aferição daquele tema, junto a tipo de texto e atendimento ao tema, competência 2, a questão da argumentação com que você conta na competência 3, a coesão, e daí evitar a repetição vocabular, que sempre é muito nociva, principalmente próxima, que é a competência 4, assim como a competência 5, passando pela intervenção, e aí sempre não esquece, atendendo aos direitos humanos. Fazer uma redação do Enem não significa necessariamente saber muito sobre um determinado tema, mas ter a exatidão necessária para, com essa informação, construir um texto que respeite os limites que a prova impõe e que seja claro, objetivo, que não acredite que é o vocabulário mais erudito que necessariamente faz do texto um texto melhor. Um texto que sabe a importância de uma coletânea com que se pode contar em nível de estrutura de argumento, paráfrase de ideias, fazendo como ponto de partida para que algo à frente venha a ser construído. O candidato que manda bem em Enem e que sabe gerir o tempo nesse segundo dia de prova, conciliando com português, linguagens como um todo, e matemática, essa atenção para a produção de um texto com mais qualidade. Um candidato que vai bem no Enem em termos de redação é aquele que entendeu que mais do que conteúdo para aquele tema, há a necessidade de transformar esse conteúdo em uma forma que funcione de maneira a atender às expectativas de uma banca cada vez mais exigente. Fatos que entraram para a história do Enem, como a receita de miojo, que você deve ter ouvido falar, assim como usar hinos de times, de clubes,
também acaba mostrando o quanto essa banca está tentando se reinventar para evitar que esse tipo de transtorno ocorra. Lembrando que a sua correção é feita por no mínimo 2 avaliadores e a partir de discrepância, gerando a necessidade de um terceiro avaliador. Então, fazer com que um texto tenha a neutralidade, não na opinião, porque na opinião eu espero que você seja muito claro, óbvio, sem se marcar, né? Sem colocar a primeira pessoa do singular, que é muito nociva, tentando fazer essa opinião aparecer, mas de uma outra forma. Eu peço a neutralidade de você ser eficaz para qualquer que seja o avaliador. E essa contagem regressiva termina, inclusive, com a gente, no dia 23 de outubro, a partir das 9 da manhã, www.esquenta.enem.com.br. A gente tem um aulão aguardando você, feito com muito carinho, visando ao que há de principal numa prova, que para muita gente pode ser um transtorno complicado, mas para você não. E para você não será, porque tudo de que você precisa a gente vai contemplar diante da necessidade de saber fazer prova. O problema é que, às vezes, muitos candidatos acumulam conteúdo para fazer o que precisam, quando, na verdade, o lidar com as questões, o saber manusear uma múltipla escolha é que se torna cada vez mais raro. Vestibulandos tornam-se universitários quando convertem conhecimento em resolução. E a gente está aqui para te ajudar nesse sentido, tá certo? Então, a gente tem um compromisso marcado, dia 23 de outubro, a partir das 9 da manhã. Eu te espero lá. Um abraço.